Olá, minha gente, mais uma vez, Geraldine e companhia, com cada vez mais novidade para vocês. Hoje um dia especial para mim, que trouxe um convidado que foi muito, custado para vir no meu programa, mas ele aceitou. Como hoje é dia do aniversário dele, ele veio assar uma carne, ensinar, fazer como se faz uma carne mais barata, ficar suculenta e gostosa, que bota muita picanha de lado, tá? Ele daqui a pouco vai mostrar para vocês, o Pedro, meu esposo, ele vai mostrar uma fraldinha que vai ficar maravilhosa, o jeito de fazer ela assada, que muita gente não sabe, que deixa ela muito ressecada e tal. Então ele vai dar essas dicas, como ele já entende bastante de carne, ele vai dar essas dicas para vocês. Mas antes disso, gente, eu queria passar uma mensagem para vocês. Eu quero dizer para muitas das pessoas que não deixem as suas estrelas apagar. Nunca deixe ela apagar. Sempre deixa ela viva dentro do teu coração, do teu sonho, da tua imaginação. Mesmo que tu leve aquele não, tu nunca deixa a poeira baixar. Tu sempre fica alegre, feliz. E mostra que tu pode ultrapassar muitas barreiras e muitas dificuldades. Mesmo que essas dificuldades magoem, mas tu vai conseguir ir muito. Por isso que eu digo para você, não deixe aquela estrela, aquele teu sorriso, aquele teu coração, aquela tua humanidade abaixar por nada. Por isso é muito importante, é valioso, não tem dinheiro que pague, sabia? Então, vamos, gente, nos abraçar, vamos brilhar cada vez mais. Isleide Herman, parabéns pelo seu aniversário e também parabéns por tudo que está acontecendo na tua coluna, no teu programa, que está muito bom, tá? Um abraço e obrigado pela notinha que tu me deu no teu jornal, né? Ó, sabe que o teu jornal eu leio sempre. Parabéns. Então, hoje nós vamos fazer uma salada para acompanhar com o nosso churrasco, um tabule com morangos, que muita gente conhece o tabule como a época da quermesse. A etnia árabe faz muito bem, mas diferente, né? Não é de morango, é a tradicional deles. Nós vamos fazer uma de morango hoje, que vai ficar muito boa para vocês, tá? O que nós vamos usar? Vamos aos ingredientes? Nós vamos usar 3 tomates sem semente e com pele, bem picadinho. Um pimentão picadinho, um pimentão grande, tá? Pode ser ali mesclado, verde com avermelhado, amarelado, pode ser, tá? Você pica bem picadinho. Vamos usar 4 dentes de alho picadinho em rodelinha, e depois tu pica bem miudinho. Se tu não tiver o alho, tu pode usar a polpa do alho, pode usar o que tu tiveres em casa, mas que seja o alho, tá? Uma colher bem cheia da polpa, no caso. Nós vamos usar meia xícara de suco de limão, aquele limão verdinho que muitos dizem Tahiti, né? O limão galego. Vamos usar, mas se tu não tiveres, se tiveres também aquele amarelo, o cravo, pode usar também, que fica bom, tá bom? Nós vamos usar 2 cebolas de cabeça grande, bem picadinha. Pepino japonês. Nós vamos usar 3 pepinos, tá? 3 pepinos cortados com a casca, se deixa. Picadinhos também, em tirinhas, e a gente vai cortar picadinho. Salsinha e hortelã, 1 xícara. Mistura os dois, dá 1 xícara de hortelã e salsinha junto. Pode botar mais hortelã do que salsa, tá bom? Bem picadinho, ó. Bem gostoso, fresquinho de preferência, né? Do meu quintal. Agora nós vamos usar também o trigo para quibe. Esse trigo aqui eu usei 3 xícaras de trigo para essa quantidade toda, tá? Pode fazer menos. 3 xícaras a gente deixou de molho com água. Tu lava 2, 3 vezes para tirar bem, porque ela tem umas
uns triguinhos assim meio pretinho, a gente lava bem ele e deixa de molho para ele crescer e ficar bem hidratado para a gente misturar junto com tudo que a gente vai misturar, tá bom? Mais ou menos eu deixei 2 horas e meia de molho, ou senão tu pode botar na água fervendo. A água fervendo é mais rápido para ele amolecer e crescer a quantidade, né? Para dobrar de volume. Nós vamos usar também 2 caixinhas de morango. O morango agora tá maravilhoso, né, gente? O preço bom. Então a gente tem que escolher uns morangos bem bonitos. E quem picou esse morango para mim? Hoje o nosso programa aqui é só família. Foi a minha norinha querida Gisele. Gisele, obrigado, tá? Porque cortar bem em fatia, tu fez um sucesso. Ela trabalha lá na FASC, gente. Olha, quando chegarem lá na FASC, procure a Gisele, que diz assim, ó, parabéns, tu fez um morango que foi uma beleza, tá bom? Isso aí é uma dica que ela faz, hein? Ela corta o morango que é uma beleza. Nós vamos usar um pouquinho de manjerona da tia Anastácia. É só salpicar um pouquinho, tá? Só para dar um gostinho. Manjerona da tia Anastácia. Nós vamos usar também 2 pés de alface. Se for pequeno, é 2. Se for grande, é um bem grandão, um crespo. Lava-se e pica em fatias, tá bom? Vamos usar também azeite de oliva, de preferência o extra virgem, né? Tem várias marcas, né? Procura o que está mais em conta, mais de boa qualidade, como eu digo para vocês. Eu estou usando, como eu disse, a La Violeteira já esteve com a gente, então ainda estou usando da La Violeteira, porque a gente sempre tem alguma coisinha que fica com a gente, né, pro programa, né? Mas agradeço muito a La Violeteira que esteve até agora conosco, né? Até agora não, faz uns meses que parou, mas muito obrigado, La Violeteira, e teu produto é nota 10. Vamos usar 4 colheres de Ajinomoto, como se diz, o molho da Sakura, né? Muito bom. 4 colheres nós vamos usar. E vamos usar 2 colheres de receita tempero de casa. Ela já tem o sal. Então eu vou temperar junto com o limão, o azeite de oliva. Nós vamos misturar tudo e vamos misturar, fazer aquela mistura maravilhosa e deixar e servir na hora do churrasco com pão d'água. Olha, qualquer pessoa vai amar. Até nós que não somos árabes, nós somos chegadas nas comidas deles, porque a comida árabe, gente, é muito boa. Não tô falando assim, ó, tem outras etnias que são boas olha, não tenho nem palavras. Mas como eu gosto mais da comida dos árabes, eu vou hoje homenagear eles, tá bom? Seu Ábido, Dona Helena, um abraço para vocês, que a Dona Helena também me ensinou alguma coisinha, né? Algum truquezinho da comida árabe. Muito obrigada, Maria Helena, né? Da Damasco, agora não é mais calçados, né? Bolsas. Um abraço para vocês, que a etnia seja um sucesso lá para vocês, tá bom? E não esquecendo que dia 24 nós temos um baile com frutos do mar no Tourist Hotel. Muito obrigada a Andresa, muito obrigada ao João Carlos, que nos convidou novamente para irmos até lá, fazer essa matéria aqui com gastronomia é o nosso forte. Então é isso que a gente quer, que nos convide, que a gente participe desses eventos que tem gastronomia, para a gente mostrar para a nossa sociedade, né? Que cada um tem a sua profissão e nós somos a nossa gastronomia. Agora nós vamos misturar, né? Todos os temperos, no caso, né? Todos os legumes. Olha, o pepino nós vamos misturar. Gente, nós estamos num cenário novo. Vocês estão vendo, nós fizemos uma nova cozinha para vocês, bem estilo italiano, né? Que os italianos adoram fazer, assim, tudo bem rústico, bem legal. Eu amei ficar aqui agora. Não vamos mais sair daqui, né? Meus amigos aqui também gostaram, eles têm mais espaço e tá muito legal. A cebola e um monte de plateia, né? Porque eles vêm tudo aqui xeretar a comidinha da mamãe, né? Principalmente quando é saladas, assim, os filhinhos, né? Como eu só tenho um filho, ele adora um tabule. Então ele vem aqui, né? Fazer essa homenagem para mim.
tá? Agora nós vamos botar o tomate e o pimentão só misturando, tá? A gente vai misturando tudo e sempre mexendo. Por último de tudo, gente, que a gente vai botar o morango, tá? O limão eu vou botar nessa vasilha, o alho. Aí muita gente diz assim, ai, alho, com pimentão, morango. Gente, o morango é uma fruta neutra, tá? Ela pode fazer tanto doce como salgado. Pode ser feito qualquer coisa, tá? Tem até estrogonofe de morango. Qualquer dia eu vou fazer pra vocês, que é uma delícia também. Eu tô botando aqui, ó, ele já tem sal, temperinho. Eu só tô temperando aqui para depois eu jogar nos meus temperos todos aqui, né? Não esquecendo que esse tabule, ele é muito gostoso, assim, ó, deixar dar uma descansada. Que aí ele fica mais concentrado o sabor. Enquanto isso, né, o meu marido está lá atrás fazendo o nosso, botando a churrasqueira aquecer para mostrar como é que se faz um churrasco gostoso para vocês. Porque eu encontrei uma vez um senhor na praia que ele assim, ó, Geraldine, eu adoro o teu programa, mas não sei fazer nada que tu faz. Só sei fazer, olha, mal um churrasco. Assim, mal um churrasco, assim, eu boto lá, cuido tudo, mas não fica tão gostoso. A minha mulher faz melhor do que eu. Então hoje, porque para quem não sabe assar bem um churrasco, e tu não tens aquela carne de primeira, uma picanha, uma maminha, ou então aí tu tens uma carne que tu foi lá no mercado, não tinha mais picanha, mas tinha uma aba de lombo, ou uma fraldinha que se chama, tu vai aprender a fazer a fraldinha muito boa e suculenta, tá bom? Então nós vamos misturando, vamos botar a salsinha e o nosso hortelã. O hortelã é aquele bem verdinho mesmo, aquele que se faz para botar em quibe, tá? Misturando, um barulho louco aqui, né? Um pouquinho de manjerona, é só mais ou menos, gente, olha, um tantinho assim, ó, uma colherinha de chá de manjerona. Vamos botar o trigo. O trigo, às vezes, tu não precisa botar tudo na hora. Tu bota a metade, tá? Pra ir misturando. Se tu tem bastante gente em casa, tu faz essa salada que tu não vai te arrepender. Olha só que linda que ela já tá ficando. Sem o alface. Imagina com alface aqui junto também. Vai dar uma salada para mais de 20 pessoas comer. Como hoje eu tenho visita e estou fazendo um churrasco para mais ou menos esse tanto de pessoa, eu estou fazendo tudo isso. Mas se tu quiseres fazer um pouquinho menos, tipo assim, ó, só um pepino, só metade de tudo a metade, pode fazer a metade que vai ficar muito bom, tá, gente? Agora nós vamos colocar o alface aos pouquinhos. Ó, o alface tu vai colocando aos poucos, para depois a gente fazer toda a mistura. E tem outra coisa, a gente vai misturar com a mão para pegar o sabor, tá? Olhar os alface bem lavadinho, né? Para não ficar nada, às vezes a gente fica de olho assim, ó. Às vezes tem uma folhinha pretinha, ela já estragou, que tem gente que é muito exigente. Olha só, vamos usar 4 colheres daquelas de sopa grande, 2, 3, 4, do nosso molho shoyu da Sakura, né? E vamos misturar. Como a minha vasilha já está ficando pequena, eu vou mostrar só essa parte, tá? Para depois vou botar um morango e vai mexendo, e a gente vai mexendo toda a vida. Ó, vou misturar metade do morango, porque depois eu vou colocar tudo numa vasilha maior para o resto do pessoal, tá? Só ir misturando. Agora o que eu vou fazer? Vou botar o vinagre
mistura o vinagre, aliás, o limão com sal, o alho, tudo aqui que já está misturado, o nosso azeite extra virgem, tu bota à vontade, tá? Até na hora que tu quiseres, na hora que tu for comer, tu pode misturar também em cima do teu prato, tá? Ó, essa mistura aqui que se faz e vai mexendo tem que ser com a mão. Não vou dizer que não se mexe. Sim, para ele impregnar bem o sal. E eu já vou mostrar para vocês ela numa saladeira transparente, que vai ficar bem bonita. Viram, gente, que prato mais fácil de fazer? Porque geralmente quem come muita carne, é bom comer bastante salada, principalmente verdes, bastante verde, que ela ajuda a eliminar as gorduras que ficam, né? Tu sabe que comer carne demais não presta. Então, tudo que tu for fazer, um churrasco, ou bifes, ou qualquer coisa que vá a carne, tu usa bastante salada. E essa salada, gente, tá assim, ó, divina. Eu ofereço a vocês, tá? Com muito carinho para todas as etnias. Estou oferecendo em nome dos árabes essa salada maravilhosa para vocês, tá bom? Em seguida, agora nós vamos mostrar o nosso churrasco, a nossa carne gostosa, né? De cada dia, né? Então, vou mostrar como se faz uma carne suculenta. Agora o Pedrinho, né, vai mostrar como se faz uma carne ficar suculenta e como espetá-la no espeto para ficar bem compacta, para quando cortar ficar bem suculenta, como eu falei para vocês, né? Então, Pedrinho, agora a carne é tua, o cargo é teu. Faz favor. Bom, gente, é a convite dela, né? Eu vou fazer a apresentação como assar uma fraldinha. Como nós estamos na região sul, próxima ao Rio Grande do Sul, aqui a maioria das pessoas sabe já preparar uma carne. Então, alguns já solicitaram a ela, por que não apresentar como assar um churrasco? Então, o primeiro passo é como espetar, a forma de espetar essa carne, tá? É uma posição meio complicada, eu vou ter que mostrar, senão ela não fica da forma correta, tá? Aqui a mesa é um pouco alta também. Mas é assim mesmo, né, que se faz, né? Tem que mostrar o correto, né? Ela é fina essa parte aí, né? Então, o segredo dela é o seguinte: ela está colocada no espeto, sempre a parte mais grossa para dentro, né? Para a ponta, onde ela vai ficar para dentro da churrasqueira. Por quê? Porque a caloria da churrasqueira está mais no fundo. Então, agora eu vou colocar o sal. Como ela é uma carne fina, não precisa salgar muito. Tem que ser mais ou menos, tá? E depois espalhar com a mão para deixar bem uniforme. Eu não sei já fazer uma carne dessa. Por isso que eu digo, churrasqueiro, quem é churrasqueira, não adianta, né? Vê que bonita que tá ficando. E tu não coloca muito sal, né? Não, essa carne não precisa colocar muito sal. Na parte da gordura pode colocar um pouquinho mais. Por quê? Porque aqui é a parte que está mais grossa e ela não vai penetrar na carne. Então, o segredo da maminha, da fraldinha é o seguinte: depois dela salgada, você comprime ela. Então, essa aqui é o segredo dela ficar suculenta. Ó, você faz isso nela e depois leva ao fogo. Então, esse aqui que é o grande segredo. Deixa ela nesse montinho aqui, que ela não vai perder o suco. E leva direto para a churrasqueira, que a churrasqueira já deve estar aquecida, então, não é nós isso? Vamos colocar no fogo agora.
Bom, gente, nós vamos mostrar como é que a carne vai ficar depois de assada. Ó, ela não está 100% assada ainda, mas o tempo dela, conforme a espessura da carne, é em torno de 1h30 a 2 horas. Essa aqui está mais ou menos. Já tem outra que já está quase no ponto. Depois é só bater o sal e servir. Gente, vocês já viram ali, né? A carne já está quase pronta. Daqui a pouco vocês vão ver fatiar, para ver como é que ela fica suculenta e bonita. E eu botei uns franguinhos também assar. Muita gente às vezes recebe visita e tem aquele frango que está congelado. Tu pode descongelar a sobrecoxinha do frango, frango bom do sul de preferência, e vocês pegam, descongelem para pegar o gosto rapidinho. É uma maneira fácil e rápida de fazer. A gente pega meia xícara de cerveja. Quem não gosta de cerveja, gente, pode ser suco de laranja. Pode botar o suco de laranja. Tu pega a cerveja, deixa ela um pouquinho aqui. Quem tem água da azeitona também pode colocar, que ela pega rápido também. Nós estamos usando aqui um pouquinho do tempero limão com ervas finas da tia Anastácia. Também só um pouquinho assim, ó, para dar um gostinho, temperando com a mão para pegar o gosto, mãozinhas limpas, sem esmalte, né? Essas donas de casas às vezes pensam assim, ó, que o esmalte não faz mal, gente. Cuidado com o esmalte na mão porque às vezes sai um pedacinho na comida, já estraga o paladar todinho, porque tem gente que tem muito escrúpulo e realmente é muito anti-higiênico, né? Aqui a gente tá usando o tempero receita de casa, né? Que é da Ginomoto. E ele pega com sal, porque ele tem todos os temperinhos também. Eu deixo ele macerando mais ou menos uns 20 minutos. Macerando quer dizer pegando gosto, pegando sabor, pegando o tempero dele. E deixo ele nesse estágio por 20 minutos. Como eu não sou muito ágil em espetar no espeto para botar, eu tenho o meu marido, que ele é uma graça, né? Ele é um amor de pessoa. Ele vai pegar e vai fazer esse trabalho para mim, porque unidos na cozinha, unidos no amor, unidos em todos os lugares, não é mesmo? Então ele também faz essa parceria comigo. Então ele me ajuda muito nessas partes, então ele vai mostrar como é que se faz, bota a asinha no espeto, tá joia? E não se usa sal grosso, porque ele pega aquele sal, ele fica terrível e ressecado. E cuidado, sempre tirar na hora certa o franguinho, que senão ele fica muito seco e sem sabor. Então ele vai mostrar para vocês só como se espetar, tá bom? De um lado. Sempre a parte fina com a grossa. E assim sucessivamente, ó. Um lado pra cá e outro pra lá, sim. Que é para eles ficarem bem compactados e não ressecar na hora de... Dá uma mostradinha lá pro lado, sim. Dá uma mostradinha pra eles verem. Uma parte fina para um lado e a grossa pro outro, assim sucessivamente. Que é para não ficar ressecado na hora de colocar no fogo. E essas pelezinhas tudo depois queima, né? Pelezinha, gordura, tudo ele acaba ficando sequinho. E suculento, né? Não fica ressecado. Então a carne está pronta, né? Nós vamos mostrar como ela ficou. Que coisa boa. Ela não pode passar muito, né? Tem que deixar nesse ponto aí, né? Senão ela fica ressecada, né? Ruim, ó. Pode dizer que ela está com todo o sumo, né? Ó. Ah, que delícia, gente. Olha aí.
E não esquecendo que comer bastante salada, hein? Salada verde, para comer essa carne maravilhosa que o Pedrinho Medeiros está fazendo, hein? Ele saiu de uma profissão que nunca veio para a cozinha. A primeira vez, a não ser na churrasqueira final de semana. Então, como eu falei, o tempo da carne é conforme a espessura. É de 1h30 a 2 horas. Dá pra ver que ela ficou Está ótima. totalmente assada, né? Uniformemente. Mesmo a parte fina e até a parte grossa. Por quê? Porque ela ficou compactada. Muito bom. Parabéns, meu querido companheiro, meu convidado especial. E vou te dar um beijo de feliz aniversário e venha sempre no meu programa, tá bom? Quem sabe a gente apresenta Uma outra receita, né? outra receita. Se Deus quiser, se Deus quiser. Né? Então agora nós vamos agradecer os nossos... Vamos ficar aqui comigo? Nossos colaboradores maravilhosos, que é a Conte Zanoni, que temos aqui o nosso fogão de lenha, que breve vai estar instalado, mas já está na minha cozinha. Muito obrigado, Conte Zanoni. A Luçúcar, Luçúcar, nós estamos aí indo te visitar. Muito obrigado por tu estar com a gente. Estamos indo na tua cidade visitar vocês. Também a Frango Bom do Sul, aquele frango que está aqui na minha churrasqueira, gostoso e maravilhoso, que não vira água nunca. Muito obrigado. Tem em todo o supermercado, e o supermercado que não tiver, gente, peçam, porque o frango é bom mesmo. Moniari Supermercado, muito obrigado, Moniari, que tu deu toda a chance pra gente, tu confiou no nosso talento, em Geraldine e Companhia, e tu foi uma pessoa muito legal pra gente. Muito obrigado. Salvari Castor também, chocolate maravilhoso. A Central de Alimentos com tudo para panificação, para dona de casa, os enlatados tudo de vidro grandes, né? Que a gente leva para casa baratinho. Dr. Di, aquele que faz a massagem. Gente, eu fiquei doente, Dr. Di. Ele foi lá e me fez aquela massagem maravilhosa que eu fiquei muito bem. Muito obrigado, Dr. Di. A Sococo, com tudo que eles trazem pra gente. Ele é o colaborador do programa, que a gente dá curso pela região toda da REC, ou Laguna, Tubarão, Araranguá, aonde está chamando a gente, a associação está indo, e a Sococo está sempre com a gente. A Palmeiron, os molhos maravilhosos, um sabão em pó, com várias coisas boas. Palmeiron é uma marca da Vitamina. O nosso vinho Beltrame e também cooler de pêssego, muito bom. Diz que a Água Bittencourt também está embaixo. Vocês liguem que rapidinho os motoqueiros já estão lá. E eles são umas pessoas muito simpáticas. A Anaconda Farinha, que veio pra ficar, gente. Que é uma farinha que parece um talco. Vocês viram no meu programa que é uma farinha boa, branquinha, fininha e que fique muito tempo com Geraldine e Companhia. Um abraço e até lá. E fique sempre com Geraldine e Companhia.